Será que estamos plantando as bases de um futuro decente para os nossos filhos? Quanto custa para nós brasileiros a corrupção? O assunto foi tema central de uma aula-palestra especial oferecida pelo Tribunal de Contas aos seus servidores e público externo, durante a segunda edição do TCE Mais Ação. Esse ciclo de palestras que nós estamos tendo aqui é a maneira que nós temos para nós, como membros e os servidores do Tribunal de Contas, terem mais conhecimento para que nós possamos, oxalá no futuro próximo, conseguirmos de alguma maneira, alguma forma, para que nós possamos fazer esse trabalho com a excelência que a sociedade exige de nós. O professor convidado, promotor de justiça de Goiás, Flávio Cardoso Pereira, que é especialista em combate à corrupção e crime organizado, falou sobre enfrentamento à corrupção por cerca de 3 horas e o público se manteve atento a cada informação. Eu acho que é muito importante falar sobre isso e conscientizar também a população, e principalmente o servidor público, né? E falando em servidor público, Flávio Cardoso ressaltou que a iniciativa do TCE Tocantins de promover a capacitação dos funcionários deve ser replicada. Nós temos que torcer sempre para que os tribunais façam, como está sendo feito aqui, um investimento a nível de capacitação dos seus servidores. No início do evento, uma abordagem sobre a origem da corrupção. Quem teria sido o primeiro a cometer uma ação corrupta na humanidade? Não tem como se precisar quais foram os primeiros atos de corrupção praticados nos primórdios. Alguns estudiosos chegam a dizer que o primeiro ato de corrupção teria sido ocorrido entre Adão e Eva em épocas bíblicas. O promotor destacou que a corrupção sempre fez parte da vida do ser humano, mas que esse mal vem se tornando cada vez mais grave. Flávio Cardoso apresentou algumas teorias que explicariam o porquê de tanta corrupção. Uma delas é a natureza egoísta do homem. O ser humano sempre quer levar vantagem sobre o seu semelhante. Então, que o egoísmo pode ser uma explicação muito lógica que justifique a existência de tanta corrupção. O professor citou que em países onde o ambiente não é favorável, há pouca corrupção. Ilustrou com um exemplo ocorrido na Noruega, que inclusive gerou a demissão da primeira-ministra. Sabe qual ato corrupto que ela cometeu? Ela usou um cartão corporativo para comprar 2 barras de chocolate Toblerone, no valor de $18. Foi destacado que os brasileiros estão mal acostumados em achar que corrupto é quem desvia verbas públicas. Ele foi enfático em classificar os pequenos atos também como corrupção, como furar fila no banco, pegar atestado médico falso e comprar produtos piratas. Isso são pequenos fatos que, num contexto geral, vão criar o que eu chamo de cultura da corrupção. E a cultura da corrupção, o que ela gera? Ela gera passividade. O professor apresentou os resultados de um estudo divulgado esse ano com um ranking dos países mais corruptos do mundo. E o Brasil figura entre eles. Gente, isso é o mapa do último índice de percepção da corrupção. Com um detalhe, o Brasil está despencando ano após ano. Já no início da apresentação, o palestrante lançou um questionamento. Enfrentamento à corrupção. Qual a prioridade? Reprimir ou prevenir? A repressão, ela é algo que traz um efeito muito rápido, mas é um efeito parecido com o efeito da droga. Ele passa o efeito. Quando a gente fala de prevenção, a gente está tratando de usar um artifício que muitos países usam e que por isso estão tão bem, que consiste no seguinte: prevenir mais para reprimir menos. Na opinião do promotor de justiça, não é familiar no país lidar com a questão da prevenção, que está diretamente ligada a políticas públicas. A partir do momento em que nós visualizarmos que as experiências boas
elas foram fruto muito mais de investimentos na prevenção do que na repressão, nós vamos acordar como uma criança que ganha um presente e fica louca, assustado. Nossa, eu não imaginava que... E o ápice do evento foi quando o professor perguntou aos presentes qual o caminho preventivo deveríamos adotar para enfrentar a corrupção. Sabe o que ele respondeu? Educação. Educação. É uma forma preventiva que a longo prazo vai trazer resultados fantásticos. Se a educação é a saída, então na plateia também estavam personagens importantes para encarar esse desafio: os estudantes. Eu achei bem interessante, justamente porque ele falou que nós, jovens, somos os pilares da nova geração. E aí, nós temos que investir na nossa educação para que assim a corrupção seja diminuída no nosso país. No final da apresentação, o promotor foi realista, ressaltou que acabar com a corrupção é uma utopia, mas acalentou a todos que sim, é possível acreditar em dias melhores. O objetivo não é acabar com a corrupção. Não existe isso. Não existe. Isso é uma mentira. A ideia é desenvolver políticas preventivas e utilizar a repressão na medida certa para que consiga fazer com que aquele estado, aquele país atinja um nível de percepção baixo da corrupção. Nada mais que isso.